né? Hoje nós vamos fazer 3 re. 3 re. Nós vamos retomar, diga retomar. Retomar. Nós vamos renovar, diga renovar. Renovar. E nós vamos repetir, diga repetir. Amém. Né? Porque não dá mais para a igreja do Senhor perecer por falta de entendimento. É inadmissível. Lá no Antigo Testamento, e bem como nos tempos de Jesus, era necessário tudo o que aconteceu, tantos milagres sendo feitos ali às nossas vistas. Hoje é raro a gente ver um milagre. É raro a gente ver sinais como aconteciam no tempo do Antigo Testamento. Mas o povo do Antigo Testamento precisava desses sinais, precisava dos profetas para guiá-los. O povo do tempo de Jesus precisava ver Jesus operando para realmente crer que ele era o Messias enviado por Deus. Nós, diga assim para o seu irmão, a gente está precisando de profeta, de milagre, de ver coisa acontecendo ali para poder crer. Quando a gente tem o nosso profeta particular, quando a gente tem total revelação da parte de Deus ao nosso lado. Ah, Luciana, mas a minha Bíblia é muito pesada, pesa a bolsa, não dá para eu carregar. Quem tem Bíblia pequenininha aí, levanta aí. Olha a Bíblia da Eide. Não tem desculpa. Aqui está, levanta sua Bíblia bem alto. Aqui está a solução. Para todas as nossas dúvidas, questionamentos, inclusive para as nossas mazelas, para as nossas doenças. Chega de perecer. A igreja hoje dirá chega. Chega de perecer. Amém? E aí, nós vamos abrir a nossa amada Bíblia em Mateus 9, 27. Eu ainda estou estudando o Evangelho de Mateus. E aí, eu li essa passagem e me indignou essa passagem, gente. Eu comentei com o Jal. Eu não esperava que a pastora me chamasse, né, para estar aqui hoje. E imediatamente quando ela falou, Luciana, você pode levar a palavra quinta-feira? Eu amei, pastora, eu já sabia que era essa. Porque eu fiquei com essa indignação. Eu prossegui, eu continuei estudando, fui estudando lá as passagens em Mateus, mas essa passagem ficou no meu coração. E que bom que eu posso hoje, né, com tudo que o Senhor me falou ao meu coração, que eu posso estar compartilhando com vocês. 9, 27. Amém. Tem como título para mim a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eu imagino que a voz deles clamando tenha sido assim: tem compaixão de nós, filho de Davi. Cegos queriam um milagre. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Aleluia. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os. Grava essa palavra. Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Imagina Jesus ameaçando, hein? Imagina o santo. Imagina o Messias ameaçando. Não foi uma coisa... Olha, irmão. Imagina aquele que chegava no templo e falava: raça de víboras, porque tinha autoridade para isso. Ele ameaçou os 2 cegos e falou: olhai que ninguém saiba. Agora olha o versículo 31, igreja. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amém. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Gente, eu li essa passagem e fiquei revoltada com esses 2 cegos. Ai, que raiva! Quantos
Quantos de nós fazemos isso? Jesus, em alguns dos seus milagres, pedia para as pessoas: por favor, não fala. Não fala, não comenta. Não é porque ele precisava fazer nada escondido. Ele não precisava se esconder de nada e nem de ninguém. Mas é porque muitas pessoas os seguiam, e dependendo de onde ele estivesse, os seguiam como um popstar, somente por aquilo que ele estava dando. E às vezes, dependendo do milagre que ele tinha feito, se a multidão viesse, ele tinha que se locomover para outro lugar, ele tinha que sair dali correndo, e às vezes os planos dele eram de ficar mais um tempo. Então ele pedia: não permita que ninguém saiba. Ele fez isso com o leproso que ele encontrou, ele fez isso com a filha de Jairo, com o milagre da filha de Jairo. Olhar que ninguém saiba, não precisa. E falou isso para esses dois cegos abençoados. E eles saíram e espalharam não falaram na casa não: pai, mãe, ou mulher foi curado por Jesus. Não, eles falaram por toda a cidade. E aí eu pensei assim: foram curados da sua doença, mas continuavam doentes. Pessoas doentes, que nem Jesus pedindo alguma coisa consegue obedecer. Nem Jesus pedindo conseguiram guardar a língua dentro da boca. Que doença! E que doença é essa que acomete o ser humano? Doença da alma. Doença que não se vê. Não é uma ferida, não está exposta, está lá dentro do coração. Começa aqui na mente. E aí eu estudando sobre as doenças da alma, eu só peguei quatro doenças da alma. Escuta só. Insensatez. Insensato tem falta de bom senso, age sem refletir, não para a fim de pensar, discernir, optar. Esses dois cegos foram extremamente insensatos, sem sensibilidade. Intemperança, outra doença da alma. Doença que não está aqui no rosto não, para ninguém ver. Falta de autodomínio, satisfação dos desejos na hora que eles vêm. Não tem tempero, não dosa as coisas. Quer sempre muito e muito e muito. Injustiça, outra doença da alma. Consiste em não agir corretamente, mas de modo egoísta, oportunista, excludente e opressor. E a quarta doença da alma, impiedade. E aí a gente fala, a igreja fala: ai meu Deus, nós temos que resgatar o ímpio. O ímpio está lá fora, quantos ímpios estão dentro da igreja. Quantos ímpios estão sentados nos bancos das igrejas? Porque ser ímpio é ser sem piedade. Ímpio é aquele que nega a Deus na sua bondade. É aquele que nega o que o outro está precisando. Tem gente assim na igreja, aos montes. Então, esse dado alarmante da quantidade de doenças da alma, inclusive a depressão, que leva a tantos suicídios. E agora? Essa doença está acometendo o povo de Deus? Não, peraí. Aí isso me fez, peraí. Ah, não. O povo de Deus não pode mais perecer por falta de entendimento. Não. E as promessas de Deus de prosperidade, de reinar em vida, aonde estão elas? Se o que a gente olha para um lado, olha para o outro, é um povo mau sentado no banco da igreja. É um povo perecendo, é um povo de dura cerviz, é um povo de pálpebras caídas, sempre triste, choroso. Ai, que vida, ai, que azar. Meu Deus, o que está acontecendo conosco? Jesus curou a cegueira física daqueles dois, mas não curou a cegueira espiritual. E por quê? Porque Jesus seria incapaz de curar a doença espiritual? A cegueira espiritual? Não. Com certeza não. E aí, não precisa abrir. Está lá. Em tudo
tudo na palavra. Os melhores conselhos que virão aqui para vocês, todos, não tem nenhum da Luciana, todos de Deus diretamente para nós. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Olha por quê? Por quê que muitos estão perecendo, estão cegos espiritualmente, não só cegos, cegos, mudos, porque quando chega aonde tem que falar, não fala, aonde tem que se calar, fala pra caramba. Estamos sem tato espiritual, não é só cego espiritual não, porque o outro está precisando de um abraço, a gente é incapaz de dar. Estamos sem paladar, tudo é sem graça. Ai, que louvor sem graça, ai, que pastor sem graça, ai, que roupa sem graça, que tudo é sem graça. Então os nossos órgãos do sentido estão doentes. Por que será? Está lá em 2 Coríntios. O Deus minúsculo, bem minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se estamos cegos, surdos, mudos, não é por causa da incapacidade do nosso Deus, e sim porque o Deus desse século está nos cegando. E mais um, só para a gente lembrar, porque a nossa luta, está lá em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é, só para lembrar, é assim, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as, repita comigo, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a gente chega a uma conclusão que os demônios, aqueles que nos cegam, e é a intenção deles, eles têm força. Eles são força espiritual. Poder não. Poder só o nosso Deus. Mas eles têm força. Quantas vezes a gente já ouviu aqui o pastor Márcio falando de pessoas endemoniadas, senhoras, que levantam banco e que ninguém consegue segurar? Eles têm força. E eles têm também uma outra coisa que muito crente não tem. Eles têm paciência. Eles não têm só força física, não. Eles têm força de vontade, além do mais. Porque eles não desistem de destruir, de roubar e de matar aquilo que Deus criou. E aí, eles atuam aonde? Porque eles não têm corpo. Todos caídos. Todos derrotados. Eles não têm massa. Eles não conseguem agir. Eles usam quem? Eles usam a nossa carne. Porque a nossa carne é suscetível ao pecado. E aí a gente vai recapitular, porque é sempre bom recapitular. Lúcifer, anjo de luz, o querido de Deus. A sua veste era toda de pedras preciosas. Ele era o querubim ungido da guarda de Deus. Vai vendo aí. Ele era lindo, tinha beleza, era querido de Deus. E aí ele criou iniquidade em si, ousou ser maior do que o nosso Deus e caiu. Todo mundo lembra disso? Com ele a terça parte dos anjos, muitos anjos caídos. E quando ele caiu, com a explosão ele se queimou. Quantos já viram, que seja em filme ou até na televisão, um corpo cremado? Um corpo cremado não, um corpo carbonizado. Fica esturricado, sem forma, horrível, seco, feio. Esse é o inimigo das nossas almas. Está lá em Ezequiel 28:19, a parte B. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Esse é o inimigo das nossas almas. Às vezes ele se transveste de anjo de luz, mas para enganar, para cegar, porque ele é feio. Ele é objeto de espanto, de horror, inimigo das nossas almas.
E quando ele caiu, ele perdeu toda essa beleza. Perdeu a sua capacidade de adorar a Deus. Mais pra frente, um pouquinho na história, porque o tempo para Deus é um pouquinho de tempo, Deus resolve, Deus se enche de novo da criatividade do maior artista que Ele é e resolve recriar a terra que ficou vazia, que ficou um caos. E aí Ele começa, e haja luz, e haja os luminares, e haja o firmamento, e haja terra, e haja árvores, frutos, animais, mar, de peixes. E aí, tudo com o poder da sua palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Aí ele resolve, depois de tudo criado, lindo como é, ele pega o filho, vem cá, filho, e ele pega o Espírito Santo e ele fala: vamos fazer o homem. Aleluia. Façamos o homem a nossa imagem. Amém. Você pode imaginar o amor que Deus tem pela nossa vida, pela tua, pela minha vida. Você é um projeto da Trindade. Amém. E aí ele precisava de alguma coisa para poder formar esse homem e pegou a terra. Pegou a terra. Está formando boneco, está formando boneco. E o que ele faz? Qual é a essência que ele coloca nesse boneco? Sopro de Deus. Ele sopra nas tuas narinas. Você tem essência de Deus. E foi feito e criado para adorar a Ele. Não permita que o Deus desse século te cegue, te ensurdeça, te emudeça, porque você nasceu para adorar. E quando você adora, nenhum demônio chega perto de você ou de nenhum dos teus. Ele fugirá de nós. Posicione-se como adorador. Relembre quem tu és. Relembra o que está dentro de você. Se a gente arranca uma planta do chão, acontece o que com ela? Ela morre porque ela é terra. Se a gente tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre porque ele é água. Se o ser humano tira o espírito dele, ele morre. Porque nós não somos terra, nós vamos voltar para a terra. Nós somos espírito. O espírito volta para Deus. Agora você imagina o caído, o diabo, hoje Satanás, adversário, acusador, olhando a criação de Deus, olhando a sua obra-prima. Ele te odeia. Ele odeia a sua vida. Agora, você está achando que é pelos seus belos olhos? Não. Ele não está nem aí para você. Ele te odeia porque ele quer destruir a criação de Deus. Ele é adversário de Deus. E é por isso que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra o seu pastor. Quando vier raiva, ira contra a pessoa, lembre-se que não é contra ela que você tem que lutar. Lembre-se que não é a ela que você tem que se irar, que despejar raiva, porque quem a está usando é o inimigo. Fica fácil se conter. Não diga que